A partir do momento que você assume a responsabilidade de um papel financeiro, de um papel com um produto, E muitas vezes às vezes a gente até tem uma intuição enquanto dono de negócio. Puxa, eu acho que eu estou acertando. Podcast traz uma proximidade. Eu me sinto, quando eu assisto um podcast, eu assisto hoje diariamente, eu me sinto sentado na mesa junto com as pessoas. É incrível isso. Essas empresas que não veem valor no trabalho que uma produtora faz, não é cliente pra gente. Olá, empresário, empresária. Estamos aqui no episódio inaugural de O Dono Pode. E nós temos aqui, além do meu sócio Malê, que está aqui junto com a gente, vai aparecer aqui na nossa TV da CNN daqui a pouco, nós temos dois convidados muito, mas muito especiais, que eu conheço há muito tempo e temos o privilégio de ter uma amizade e já ter feito vários negócios, vários projetos juntos. Eu estou aqui junto com os donos, os empreendedores desse belíssimo estúdio que está sendo a sede do nosso programa O Dono Pode. Estou aqui com o Paulo Evans e a Renata. Como é que vocês estão, gente? Muito obrigada, Alisson, pelo convite de inaugurar esse podcast. O Dono Pode. Muito, muito obrigada. Muito bem-vindos à casa de vocês. É uma honra. Pode a casa de vocês. É uma honra, né? Num projeto novo, assim, fresquinho, começando numa sala nova. Inaugural, a gente terminou a sala ontem. Quer dizer, Que estrutura, que maravilha. bacana, né? Vamos chamar o meu sócio aqui, Malê. Vamos lá, Malê. Galera, Malê, apareça aí e dê o seu salve direto, de Porto Alegre. Diretamente dos Pampas Gaúchos. Tudo bom, gente? Tudo Oi, bem? Tudo bem, Malê? Maravilha, me ouvem bem, né? Opa, Muito bem, perfeitamente. Fantástico, fantástico. Então vamos nessa, vamos começar o nosso papo aqui. Estou super feliz também da gente estar começando esse projeto juntos, né? Era um sonho nosso aqui a gente ter um podcast com esse nível de qualidade, né? E é melhor, né? A gente nem sonhava um nível de qualidade como esse, tá? Então está superando completamente todas as nossas expectativas. Muito obrigado aí pela parceria e mais uma vez agradeço também aí em nome de todo o time do GI, da Gestão Independente, por a gente estar podendo contar com vocês aqui para inaugurar esse nosso programa, o Dono Pode. Vamos nessa. Prazer é todo nosso, né, Renata? Prazer em receber vocês aqui na nossa casa e a gente, né, orgulhosos aqui de ser inaugurando esse podcast. Com certeza, a casa de vocês é agora a casa do Dono Pode também. Olha que maravilha. Eu diria que a casa é nossa. A casa é A nossa. casa é nossa. A casa é nossa. Bom, Posso começar com uma metralhadora aqui? Não. Vamos embora. Tá bom. Gente, é claro que quando a gente vai entrar a investir os donos, né, os empreendedores, os empresários, a primeira pergunta, né, a mais natural, a mais curiosa é saber como é que tudo começou. Então, como é que tudo começou aí para vocês? Conta um pouquinho da história aí da Cristal Produções, como é que começou esse sonho e, enfim, né, os desafios iniciais e tudo que vocês puderem começar a revelar para a gente, os segredos de bastidores aí da Cristal. Eu vou Legal. começar. O Paulo vai começar porque ele que iniciou há 40 anos. Eu não estava aqui ainda. eu Tu não não era era nem nascida. nascido. Eu também não. Nem eu. Verdade. Nem eu. É muito interessante, assim, porque a gente começou praticamente sem pensar de ser uma empresa, né? Muito interessante isso, né? Então eu era músico, sempre fui músico desde os 8 anos de idade, já tocava profissionalmente na noite e, poxa, se eu já estou tocando profissionalmente na noite, eu preciso fechar alguns serviços de gravação. E aí eu já era compositor de jingle, montei o Cristal Studios. A gente viu essa semana, né, Renata? No nosso contrato social, que na época nem era feita na junta comercial. Não, era feita no cartório. A gente teve que refazer a empresa, o CNPJ, uns 10 anos atrás, porque os bancos não aceitavam mais, porque era uma empresa constituída em cartório, não em junta comercial. Caramba. Exatamente. Janeiro de 1985. Peguei o documento Gente, janeiro de 1985. Que legal. anos
anos de empresa. E Então, começou no áudio, né? continuou continuou Uau. o meu trabalho. Eu falo que sempre, quando eu montei uma empresa, não era uma empresa, era uma ferramenta no meu trabalho. Que eu fazia minhas gravações, então eu criava os jingles, eu ia no mercado, eu já comecei a trabalhar com um cara muito bom, que era o Estevinho, né? Que é o Estevão Natolo, que tinha um estúdio em Campinas que chamava NM, que era top em Campinas, tinham poucos estúdios e ele era um deles. Eu trabalhei um ano com ele, que foi em 84, quando eu me formei, né? E aí, em 85, eu já montei o Cristal. Aí, Cristal Studios, né? Na época só áudio. A gente deu, eu diria que uns 10 anos, mais ou menos, foi onde eu me desenvolvi muito nesse meio do áudio. Tanto que, até hoje, é muito interessante quantas pessoas ainda me procuram para a produção de jingle. Dinho até hoje, 40 anos depois. 40 anos depois. Tanto que todos os outros estúdios praticamente fecharam. Nós continuamos há 40 anos, né? Mas vocês Sabe, continuaram. Paulo, deixa eu só chamar um pouquinho aqui, porque é curioso que É. esse seu passado conecta com o meu passado também. Você sabe que eu trabalhei também como produtor de jingle aqui em Porto Alegre. Olha, Né? que legal. Exatamente. É composição, mas o meu trabalho era principalmente fazer arranjos, né? Que Então, na legal. época, a gente trabalhava ali, o compositor, o cara do estúdio, ele criava uma peça, digamos assim, um jingle no violão, né? Passava para o letrista, ali ao contrário, o letrista geralmente começava, né? Passava para o cara do violãozinho que criava, né, a música em cima e depois passava para mim. Era essa produção em série, né? Então era letra, vinha composição e ia para o arranjo. E eu Que fazia essa parte do legal. arranjo. Depois, claro, ia para equalização e finalização, tudo, chamava cantor, aquela coisa arada toda. Isso foram uns 2 anos mais ou menos trabalhando aqui. Que Entre legal, que legal. 92 e 93 aqui em Porto Alegre, uma das maiores produtoras de jingle. E é um mundo fantástico, né? O mundo da produção de Fantástico. áudio, não é? É uma delícia, né? Eu adoro até hoje, virou meu hobby, hoje em dia eu faço por hobby, ainda faço alguns trabalhos para alguns clientes que são legais e quando o trabalho é muito bom, que interessa, eu pego, eu gosto, até para manter essa chama viva, né? Essa Do coisa do áudio. áudio que eu adoro, é minha vida, amo de paixão, então ainda continuo. Trabalhei 6 anos na Abril Music como produtor, foi bem legal, porque ali eu trabalhei... nessa parte mais profissional da música artística. Então, eu produzia um cantor aqui de Campinas, o Benê, e aí a gente chegou a fazer discos com Ivan Lins, com Maurício Manieri, o Traje a Rigor, enfim, uma bacana. turma bem legal. Agora eu queria pegar um ponto aqui que você falou que a maioria dos estúdios fecharam de áudio. Fecharam porque o áudio mudou. Então, e aí isso é interessante para o nosso público, que é um empresário, Empresário. um empreendedor. É. Na opinião de vocês, por que não fechou? Vocês evoluíram com o tempo? Como que aconteceu para vocês se reinventarem? Eu sei um pouco da resposta, porque a gente já está junto com outras É verdade. parcerias aí do É. passado, mas me conta um pouquinho Mas mais eu não desses- sei, eu quero saber. desses É. momentos aí, Tá né? olhando pra lá, tá, Renata? Ela fica olhando pra você, porque você é um cara que É, chama a nossa atenção, né? Você faz, você vai modéstia à parte, né? Não, modéstia à parte, pelo menos o papo é bom. vamos lá. O que eu posso dizer é que a gente vai estar sempre vendo o mercado, né? Acho que uma das coisas mais importantes é a gente acompanhar o que está acontecendo, como o mercado, cada mercado está evoluindo. E a gente foi percebendo a mudança realmente na publicidade, né? A gente trabalhava, a gente não, né? Quando eu veio entrei, depois, né? eu tô na Depois. Cristal aqui com o Paulo, né? Somos casados há 22 anos. Então, desde então, eu estou aqui com ele. E nessa época, ainda era só áudio. A gente começamos a inserir o vídeo já nessa época, justamente por vislumbrar ali um mercado crescente na produção e também as oportunidades, né? A gente foi fazer curso de cinema aqui na nossa cidade vizinha, Paulínia, Paulínia. e ali a gente... Que é um polo cinematográfico. Era, né? Não é mais, mas foi muito bom, né? Forte, né? Foi a inicialização nosso no Legal, vídeo, no vamos vídeo, dizer assim. né? E o Paulo começou no cinema mesmo, produzindo longa-metragem, curta-metragem, documentários. E quando ele começou a produzir, chamou a atenção do mercado. A gente trabalhava muito com as agências de publicidade aqui, né?
E as agências começaram a falar, nossa, Paulo, mas você está produzindo documentário, está produzindo aí longa-metragem, por que você não faz o vídeo também? Porque assim eu coloco tudo num lugar só. Porque a gente também recebia muita demanda de produtoras de vídeo, para a gente poder fazer o áudio dessas produções nos vídeos. Então, as agências, elas gostavam muito de centralizar toda a produção. Então, a gente fazia o filme e o áudio. Então, a gente começou a inserir os vídeos nesse contexto, né? Até porque isso o Malê pode nos afirmar isso também junto com a gente, que uma coisa é você ter concepções diferentes para uma peça audiovisual. Outra coisa é você trabalhar e andar em paralelo com essas mesmas, essas duas, três coisas, porque a gente fala que é áudio e vídeo, mas não é só áudio e vídeo, né? Você tem uma parte dentro desse projeto todo que é psicológica, que tem a parte muito da criação, da roteirização. Então, quando você fala em áudio e vídeo, é muito mais do que áudio e vídeo, né? Um Muito filme, amplo, né? um filme é muito amplo. Muitos aspectos que abrangem. E esse tipo de coisa, estando na mão, e essa é um papel do diretor mesmo de um filme, você consegue ter uma coisa muito mais concreta, vamos dizer assim, um trabalho muito mais abrangente em matéria dos sentimentos que estão dentro de um vídeo. É gozado isso, né? Mas como assim sentimento dentro de um vídeo? É puro sentimento. É puro um sentimento. vídeo, um filme. Por isso é arte. Sendo ele institucional, eu fiz tô terminando um vídeo institucional agora para um amigo meu, que inclusive é cliente da gente, né, o Maurício, e eu mostrei para ele o comecinho lá, eu fiz um drone ali da Faria Lima, e aí já subi pro prédio dele, ele tem um escritório ali. Cara, ele falou, nossa, eu me emocionei só do começo da coisa. Então, para você ver como a coisa é muito mais do que simplesmente ir lá e fazer uma imagem, né? Não Com é só certeza. técnica. Exatamente. Envolve todo esse aspecto do ser humano mesmo. Do ser do humano, sentimento. Teve um ano específico que foi essa pivotada para o vídeo ou foi um processo? Eu acho que teve um ano quando a gente começou a receber ali as demandas, né? Porque foi muito engraçado. Quando a gente começou a mostrar para o público que a gente estava produzindo e a gente nem estava pensando nisso, né? As demandas começaram a surgir. Os nossos clientes, que eram as agências de publicidade, começaram a ver, Paulinho, e é sempre o Paulinho, né? Paulinho. 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 É o Paulinho de 40 É por anos. causa do tamanho, né? Não é por causa do... É por É causa, o carinho, é o carinho. é por causa da idade, né? Eu vi que você fez aí, por que você não faz? Olha, eu preciso de um jingle, eu vou precisar de um vídeo, mas por que você já não faz também o vídeo pra mim? E começou Clipe, né? Lembra o clipe? Vamos fazer um clipe. fazia muito clipe, assim, o jingle, né? Mas usando imagens. Então, a gente começou... Quando a gente começou a se mostrar, começaram a aparecer as demandas. Tá, legal. Eu lembro. A gente já tá no... Que ano? Vamos pensar, mas Olha, vamos a gente tentar. gravou um audiobook aqui do Técnicas de Vendas. Verdade. 2017? 2007, 2007, 2007 2008. foi, 2007, 2008, foi exato. E aí Era a gente só já áudio. tava só na áudio. transição. Eu me lembro que estava na transição. A gente já começou a falar de vídeo. A gente gravou algum clipezinho também, alguma coisa de vendas ali, Foi. né, que é onde eu expresso o meu melhor potencial de consultoria, de treinamento. Comecei como vendedor, enfim, depois que fui evoluindo para as outras áreas. E aí foi nesse momento que estava Nesse momento. nessa transição do vídeo. Acho que é o primeiro ano que nós produzimos um vídeo foi em 2007. 2007, então exatamente nesse momento. Gente, eu estava no comecinho da minha carreira solo. Levaram 3 anos essa transição para a gente realmente assumir como produtora de vídeo. Foram 3 anos. Em 2010, a gente já tinha, inclusive, no nome, a gente montou como se fossem 2 empresas. Por quê? Como a gente ainda trabalhava com Muito- produtoras de vídeo, Isso. ficaria ruim a gente chegar e falar, olha, a gente virou concorrente. Na realidade, já tinha meio que virado Eu lembro concorrente. disso também. Mas suavemente também, a gente nunca foi atrás de virar cliente de ninguém, mas automaticamente vinham, né? É natural, né? Naturalmente, Com né? certeza. Deixa eu Agora, fazer uma pergunta aí relacionada à questão de mercado, assim, tá? Porque o que a gente percebeu, eu não estava mais no mercado de jingles quando ocorreram algumas mudanças de tecnologia no mercado, mas eu tenho amigos que ainda estão nesse mercado, até hoje, inclusive, gente que eu coloquei no mercado de jingles por minha indicação e que acabaram abrindo negócio e tudo mais.
o que a gente percebeu? Para um cara há 20 anos, há 20 e poucos anos, gravar um jingle era uma coisa que só uma produtora conseguia. Só a produtora conseguia, porque ele tinha que ter um equipamento, tu tinha que ter um gravador, na época ainda gravador de rolo, a gente já tinha a parte de áudio, já se tinha aqueles módulos em MIDI, né? Aqueles módulos Sim. de sons, já se tinha uma tecnologia digital na minha época, né? Mas muita coisa ainda se fazia de forma analógica, era um custo imenso e tudo mais. Hoje em dia, o que acontece? O cara tem um bom computador, tem um bom microfone, ele dá uma forrada em casa ali com uma caixa de ovo e ele faz o trabalho inteiro sozinho. Então, hoje em dia, a tecnologia em áudio, vou falar só do áudio por enquanto, a tecnologia ela está muito acessível para uma pessoa fazer uma produção de áudio em casa. E o vídeo aconteceu a mesma coisa. Eu lembro que quando eu comecei a pensar assim, puxa, eu tinha que aparecer, né, na internet, eu tinha que contratar um cara que era um fotógrafo, que tinha um estúdio, que tinha iluminação, que tinha câmera, certo? E eu ia lá, fazia pecinhas de 1 minuto, coisa e tal, gastava rios de dinheiro pro cara, coisa e tal. E hoje em dia, qualquer um com um celular na mão, né, faz uma gravação com uma qualidade excelente e pulveriza na internet. Então, a minha pergunta, toda essa introdução imensa, foi para perguntar o seguinte: eu sei, né, que uma coisa é você ter um celularzinho em casa e fazer uma produção, ter um estúdiozinho caseiro e fazer uma produção. Para muitos clientes, esse nível de qualidade até já serve. Mas como é para uma produtora profissional como vocês concorrer com esse mercado que está completamente aí pulverizado por concorrentes de menor qualidade, eventualmente, mas com acesso muito fácil a determinados recursos? Bom, eu falo sempre o seguinte: existe cliente para todo mundo. Eu vejo assim, Aleluia. essas empresas que não veem valor no trabalho que uma produtora faz, não é cliente para a gente. A gente vai trabalhar um perfil de cliente, empresas bem maiores que querem contratar uma empresa profissional, que vão saber que daqui não vai ter erro, né? Porque a gente recebe muita demanda de refeitura por projetos que não deram certo nessas pequenas produtoras aí caseiras, né? Então a gente tem muita refeitura desse pessoal. Então, é o barato que sai caro, famoso, né? Eu acho assim que hoje você falar em áudio e vídeo, né? A gente continua fazendo áudio e vídeo. O vídeo é até mais fácil. Hoje eu acho que aceita-se muito mais vídeo. Eu falo que são patamares diferentes quando você fala de áudio e vídeo. O áudio, tem muita gente que faz fundo de quintal, mas dificilmente as pessoas que produzem áudio, eles têm o gabarito completo para produção, porque aqui o Paulo, ele é o criador da letra, ele é o compositor, ele é o técnico, e ele faz o áudio da maneira artesanal, praticamente, né? Eu diria que é a personalidade, né? eu diria que assim, a diferença, por exemplo, de quem faz a coisa de uma maneira mais como se diz? Amadora. Não queria usar a palavra amadora. Porque Eu gosto da palavra amadora porque eu também amo muito o que eu faço. Então eu adoro a palavra amadora. E eu me sinto sempre um amador. Quando eu começo a fazer um projeto, eu me vejo sempre como um amador. Eu lembro de quando eu comecei, e é muito legal isso, porque isso traz a alma muitas vezes para a coisa que você faz. Então, eu gosto muito da palavra amadora. Eu acho o seguinte, com quem não faz, com as ferramentas mais sofisticadas, né? mas veja bem, até contradizendo um pouco o que a Renata fez, eu conheço trabalhos sensacionais feitos com equipamentos super simples. Eu acho que a diferença aí é o profissional. Entendeu? Mas foi exatamente esse ponto. Exatamente. Então, é o artista. É o artista. Faz a diferença. Eu acho que as pessoas hoje, isso aconteceu em todas as áreas, né? Essa democratização que aconteceu com a chegada da tecnologia é sensacional. Durante um pequeno período, isso atrapalha quem realmente leva mais a sério, vamos dizer assim. Não que não levem a sério. Muita gente entra na brincadeira e acaba... E mesmo esses que entram na brincadeira, tem o bom e tem o ruim.
o Pois bom sempre fica, entendeu? Então, assim, é um período que realmente fica um pouco conturbado, que você acaba tendo que disputar com orçamentos muito baratos, mas só que depois de um certo tempo, vai 5 anos, hoje em dia no vídeo até um pouco mais rápido foi isso. Quem é bom fica, gente. O É mercado isso. se autorregula. Todo Sim, o mercado se E aí autorregula. você tem cliente específico em cada segmento. Exatamente. A gente tem todo esse acesso que a gente sabe hoje, né? Um iPhone, hoje um outro, né? Enfim, você filma um microfoninho ali barato, Barato, você bacana, tem uma legal. qualidade. Porque isso dá toda uma acessibilidade. Mas quando você tem uma estrutura, Muda uma estrutura robusta, equipamentos de primeiríssima Sim, qualidade, sim. você tem talento, né, É. profissional, artista, quando você une todos esses elementos, com certeza o resultado é muito acima da média. Fica uma outra barra. Não dá nem para se comparar uma coisa com a outra. E fora É que isso, né? aqui Sim. é uma estrutura empresarial, né? É o que eu falo que a gente não concorre diretamente com esses produtores independentes, porque eles são pessoa física que estão ali fazendo um trabalho específico. Se o cliente, se acontece uma dor de barriga, ele vai deixar o trabalho de lado. Com certeza. Isso Aqui- acontece bastante. Acontece muito. Gente, a gente, por incrível que pareça, socorre pessoas, isso praticamente a vida toda, né, Renata? Como ela falou, mas às vezes até de concorrentes bons, concorrentes fortes, Fortes, né? mas que não dá esse cuidado específico. E uma coisa muito importante, como a gente realmente é especialista em áudio, e o Malê pode falar isso porque ele é bem do ramo, né? Vamos lá, como a gente é especialista em áudio, é um diferencial para vídeo. E tem quem diga que o áudio ele é 80% da emoção de um vídeo. Quer Já dizer, ouvi muito então quem falar disso quem também. monta uma produtora de vídeo e não se preocupa com o áudio, relativamente, o áudio vai. Não, O Malê Paulo, vive me enchendo é o isso, saco não é? com as Quer ver uma gravações. prova simples para isso? Faça o seguinte: pegue uma cena de Star Wars, por exemplo, tira a música. tira a música do John Williams, do John Williams e vê a cena. Não tem nada a ver, né? Você parece noção. bobeira, né? Você acha uma besteira. Aí É verdade. bota a música. Putz, cara. É. A experiência é completamente. E o Malê vive me enchendo o saco esse negócio de áudio. Me fez comprar um microfone, né? Mas é Mas importantíssimo. Absurdo, Mandou né, um Alisson? Um link. microfone. Quem é que ia pensar numa coisa dessas? Que é Um bom, microfone? porque isso, o MacBook já vem com microfone. Mas melhora muito. Mas vamos falar de. Vamos pegar aqui um negócio, tá? Tá. Eu sei, então teve essa pivotada para o vídeo. Sim, Né? Que foi entre 2007 e 2010. isso. E agora, nós estamos É. bem no núcleo do furacão de uma mega pivotada do Cristal, É, que já evoluiu de estúdio para produções. é. Conta aí dessa pivotada. Há quanto tempo a gente já fazia, né, Renata? Gente, eu falo que o podcast a gente faz há 15 anos. A mais, Podcast é uma palavra que, pra gente, na origem, ela era áudio. Áudio. A gente fazia isso exato. pra medley, Eu fazia a equipe de vendas da Medley, a gente fazia o podcast para eles há 15 anos atrás. trabalhar a equipe. Eu fiz vários áudios para a Medley, para a equipe de vendas também. Então, olha vários que bacana. áudios, eles recebiam em áudio. E a gente continuou depois a Medley. Era Medley Merial. Aí foi comprada pela Sanofi. Isso. A Merial virou Hering Engelheim, só que saiu do grupo Sanofi. A gente continuou trabalhando e a gente continuou trabalhando a Medley. Quer dizer, isso foi durante uns 15 anos mesmo, realmente. Uns 15 anos. É. Hoje fala-se podcast, né? A gente chama de videocast. Videocast. Agregado vídeo, né? Mas agora sim, eu já vim aqui, né? Muitos anos atrás, já frequentei o estúdio com outros projetos. Mudou tudo aqui. Mudou tudo. Né? Vocês sempre tiveram uma estrutura muito profissional, mas eu fiquei embasbacado de ver essa pivotada para o podcast. Vocês estão 200% preparados até para fazer isso. Em relação ao simultâneo. mercado de podcast, tá? É o seguinte. Todo mundo, eu conheço outras produtoras também que estão entrando com tudo nessa questão do podcast. Bom, é óbvio que existe demanda, né? Mas a minha pergunta é um pouquinho, talvez seja até um pouco invasiva. Aí vocês respondem se vocês quiserem, se não quiserem, eu respondo. Claro. É o seguinte, quantos por cento hoje do negócio de vocês vem de podcast? Faturamento, você está perguntando. Quantos por cento do Faturamento. vem? Uma Renato. estimativa aí.
Uma estimativa. por cima. 20%, 30%? Não, hoje é bem Mais de 50, hein, É Renato? uns 60%. 60%. 60%. E a gente focou muito no podcast, porque quando a gente fala em produção de áudio e vídeo, houve uma grande mudança do mercado, principalmente por conta da tecnologia aí muito disponível para todo mundo. Então, antigamente, onde exigia-se as produtoras, grandes equipamentos, grandes produções, hoje não tem mais essa exigência. Todo mundo com uma câmera faz um vídeo, né? Perfeito. Ou, Era e esse muitas o ponto. vezes com Esse é o ponto que eu estava falando. E bem E muitas feito, vezes né? com o celular. Sim, bem feito, claro. É, isso acarretou, assim, que a gente tivesse que... por isso que é bom, a gente tem que estar sempre vislumbrando ali a frente, né? A gente começou a perceber o seguinte, a gente vendendo jingles e vendendo vídeos institucionais, que era o nosso forte, a gente não tinha recorrência. Porque quem produz um jingle vai produzir outro daqui anos. E o vídeo institucional é a mesma coisa. Então, numa época em que foi diminuindo a produção profissional desses vídeos, a gente tinha que se adaptar ao novo mercado. E a gente enxergou no podcast uma grande ferramenta. Porque crescente, né? A demanda crescente nesse mercado. E para a gente é um produto muito bom, porque a gente tem a recorrência. Fora que a produção em si de podcast é muito legal. Quando a gente fala fazer, no né? marketing digital, essa produção é excepcional para poder criar autoridade. Desgasta menos na questão. O resultado é muito mais bom. rápido, né? E desgasta menos na questão da produção de conteúdo. Tem muita gente que não gosta de pegar ali o celular e ficar produzindo conteúdo. E aqui é uma ferramenta onde a gente pode, num bate-papo como esse que a gente está fazendo aqui. Muito conteúdo de uma vez. Muito Eu acho que o podcast, ele tem, tá? Só uma coisa que aconteceu agora, semana passada, eu costumo publicar cortes, pequenos vídeos, dicas e coisa e tal, no YouTube, Instagram, etc, inclusive no TikTok. Em geral... Se rendeu ao TikTok. Mas você não faz dancinha, não, né? Mas Se rendeu. Não faço Se rendeu. eu nunca gostei, nunca me meti com o TikTok, tá? E o case que eu vou falar aqui é em relação ao TikTok, mas puxando para a ideia do podcast. muito legal. Veja, sempre publiquei vídeos assim, gravando aqui no meu escritório, gravando, enfim, tranquilo. Visualização sempre muito baixa. Eu sempre falo mais ou menos a mesma coisa. Não tem nossa, eu falo uma coisa genial. Geral a mesma coisa. Bom, aqui em Porto Alegre tem um parceiro meu aqui que tem um estúdio de podcast, me convidou para um episódio, fui lá, gravei com ele. Peguei um corte, coloquei outros cortes também no TikTok, Instagram, YouTube, etc. Mas coloquei um corte agora na semana passada, eu nunca tinha... Primeiro que chega assim, nossa, deu 5.000 visualizações, eu fiquei impressionado, porque os vídeos sempre pouquinho, né? 500, 1.000 e pouco, 2.000... Deu 5.000, eu já fiquei impressionado. Daqui a pouco 10.000, daqui a pouco 20.000, daqui a pouco 30.000. Bom, agora está em 95.000 visualizações o tal do vídeo, que para mim é é um estrondo, um absurdo, né? Em termos de como é que se diz? Difusão. Bom, e aí eu comecei a conversar com a minha mulher aqui e perguntei, o que tu acha que esse vídeo deu por quê? Porque, né? Claro que a gente já sabe que o TikTok entrega muito mais. Aí nós começamos a analisar, primeiro, bom, o vídeo começa com uma pergunta boba, provocativa, mas é uma pergunta. Pronto, já capturou a atenção ali, aqueles pequenos truquezinhos, tá? Mas tem um ponto ali que eu acho que faz toda a diferença. É o fato de eu estar no estúdio de podcast conversando com alguém e não necessariamente tentando, entre aspas, convencer o meu interlocutor do outro lado da tela de que ele tem que ouvir tal coisa. Então, eu estou conversando com alguém, né? Faço uma pergunta provocativa para essa pessoa dentro do estúdio e o ambiente traz autoridade. Então, eu acredito, por isso que toda essa história que eu estou contando aqui é para dizer essencialmente o seguinte, eu acho que o podcast tem sido um grande recurso para quem quer influenciar, quer para vender o seu conhecimento, porque ele naturalmente, sem você precisar fazer nada a mais, por si, per se, ele já traz autoridade. Vocês concordam com isso?
Sim, eu diria o seguinte, até além disso, o podcast traz uma proximidade. Eu me sinto, quando eu assisto um podcast, eu assisto hoje diariamente, eu me sinto sentado na mesa junto com as pessoas, é incrível isso. Eu acho que todo mundo tem essa sensação. Todo Você mundo gosta, tem. é uma conexão como se você tivesse sentado aqui com a gente, né? E é isso que a gente procura aqui para o empresário. A gente Exato. quer que você se sinta justamente aqui, a gente quer trazer empresários, né? Outros empresários de outros segmentos, trazer empreendedores e prestadores de serviços que possam alavancar as vendas, né? Alavancar o negócio, trazer mais segurança em aspectos, né? Em vários hubs do negócio, como, por exemplo, né? Promover. Eu estava no cliente semana passada, eu falei para vocês, eu comentei que estava com esse projeto do podcast, o Dono Pod, e que iria convidá-los. E eles são uma distribuidora de produtos químicos para pós-venda de concessionárias. E ele falou, podcast? Eu falei, e foi a intenção de já marcar uma agenda, né? Deixar fechada essa agenda para eles. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, olha, a gente está com um podcast pronto para fazer, e a gente não tem estúdio, a gente não achou um estúdio bacana ainda que fosse fazer, que satisfizesse aqui. É uma empresa já assim, média, né? Não é pequena, é uma empresa média. Eu falei, tá resolvido, então aqui de Campinas e tudo mais. Então, ou seja, eu nunca imaginei que uma empresa, uma distribuidora de produtos químicos, né, produtos para concessionária, pós-venda, poderia fazer um podcast e isso funcionaria. E já estava dentro do escopo deles. Então, realmente, traz essa proximidade, traz essa fluidez, e é isso que a gente realmente busca. Pegando um gancho aqui, falando de negócio e tudo mais, tem uma estatística que demonstra aqui no Brasil que 95% das empresas, tá, pequenas e médias, são familiares. Ou seja, a gente está trabalhando com a esposa, com o filho, com a filha. Para quem não está vendo, tá minha filha ali Tá fazendo o corte aqui, ó. Né? Então, assim, eu sei que vocês têm uma equipe também, fora os familiares, né? Como que tá? Quais são os principais desafios? Os principais desafios, vamos pegar aí. De trabalhar, vamos pegar mais específico ainda, em casal. Em casal. Em casal. Eu respondo ou você responde? Você responde. Ai, meu Deus, já começa assim. Ai. Porque senão eu vou dormir no sofá hoje, entendeu? Podcast tem disso, a gente pergunta respondo coisas bem, íntimas eu respondo e expõe bem, em geral, eu expose mesmo, né? Eu acho que o desafio principal é você separar, porque a gente, naturalmente, a gente vai chegar para casa e vai conversando sobre o dia, sobre o assunto. Assim, a gente acaba ficando o dia inteiro em trabalho, né? Falando sobre trabalho. E chega em casa e a gente continua falando sobre trabalho. Então, acho que é difícil, né? Você cessar. Você não, agora estamos em casa, aqui não se fala mais sobre trabalho. Mesmo porque o Paulo trabalha muito nessa parte de produção e ele está sempre acompanhando a parte de produção. Eu estou em outra área, né? Ele trabalha muito à noite, final de semana, ele não tem horário, né? Então, é normal, assim, que a gente, às vezes, ultrapasse essa barreira. Passou a noite e está conversando. Então como vai ser amanhã? Como foi hoje? Como a produção assim, a produção assado? E, às vezes, é até neste tempo que a gente tem para trocar algumas ideias de trabalho. Porque fora da operação, que a operação consome, né? porque às vezes durante o dia, quando tá em produção mesmo, a gente não consegue conversar. Dificilmente a gente consegue A conversar. gente não consegue conversar. Mas tem um lado assim, a gente procura, claro, a gente tem que procurar dividir isso, porque atrapalha a vida pessoal. A relação. É natural, A né? relação. Mas a gente tem conseguido sim, né? Tem sido bom. Agora perguntem Tirando para mim. as briguinhas. Perguntem para mim. Qual a melhor solução para resolver isso? E aí? Vocês já sabem, né? Exatamente. E aí, eu queria até aqui anunciar que o Cristal Studios fechou um contrato com um cliente. Né? Que honra, viu? Que honra para o Honra Cristal muito, Studios. Então, nós fechamos esse contrato, tá? E eles estão passando por uma trilha de conhecimento dentro de uma mentoria nossa, chamada MGI, Mentoria Gestão Independente, onde o foco principal é a profissionalização da gestão e é entregar uma promessa básica, que é o empresário no controle mais livre da operação.
o nosso sonho. É o sonho de todo empresário, no final das contas. Mas é a profissionalização do empresário. É isso que a gente já tem tido resultados assim. É incrível como uma conversa, 2 conversas que a gente tem, a gente já vai para um caminho tão diferente, né? É Por uma quê? visão de fora, né? É uma Sim. mudança, a gente precisa fazer essa mudança de mentalidade dentro, e por incrível que pareça, quando a gente fala dentro da empresa, e a gente está falando de uma empresa familiar, é dentro da nossa vida. Então, dentro da nossa vida é dentro da nossa cabeça. E é incrível porque eu tenho mais dificuldade. A Renata sempre teve uma trajetória muito mais corporativa do que eu tive, né? Mas assim, mas não é difícil, não. Eu diria que Não é difícil lidar com artista, não, né, Renata? Imagina. eu não diria só artista, Alisson. Não é questão de ser não artista, mas assim, chega um ponto que, poxa, tá na cara. Você entende? Não é uma coisa que tá entre linhas, não tá entre linhas, tá na cara. Posso falar uma coisa? É. Às vezes, pra mim, tá na cara. E aí precisou alguém de fora mostrar. Mas faz parte. É assim mesmo. Mas faz parte. É Eu acho aquele que famoso É pra ditado. isso que serve, né? O consultor, né? é, Alguém uma vez definiu o consultor com uma metáfora muito engraçada. Cuidado, hein? Consul- Cuidado com o que você vai falar, hein? Ah, não, vou falar uma coisa que eu acho que você vai concordar. Consultor é aquele cara que pega o teu relógio e te diz que horas são. olha, Essa é bacana, boa. bacana. Essa é- Na verdade é Bacana. isso, muitas vezes é isso. É o cara que está É. de fora, né? Que consegue enxergar o teu processo, consegue enxergar a tua dinâmica da tua empresa, a dinâmica da tua relação, né? Onde é que está o problema? Ele te diz a hora, mas o relógio está no teu pulso, o negócio é teu. E muitas vezes às vezes a gente até tem uma intuição enquanto dono de negócio. Puxa, eu acho que eu estou acertando. Mas entre o acho e eu ter essa certeza, é muito bom ter esse olhar de fora para nos dar essa segurança, inclusive para sanar esse tipo de, vamos dizer, divergência entre sócios, né, que naturalmente acontece. Né? Então, por exemplo, entre o Paulo e a Renata aí, a Renata diz, não, eu até já sei, né, mas é muito bom com alguém de fora, chega e diz, olha, a Renata está com a razão. E sempre o consultor vai dizer, porque a mulher tem sempre a razão. Você vê que o consultor é a última palavra numa sociedade onde tem o casal, né? A gente só tem que... A última palavra é a mulher está certa, Sua mulher, ela tem a razão. né? Mas Brincadeiras à parte, eu acredito, né, que a gente está começando ainda o projeto e vocês já sentiram algumas diferenças mais significativas. sim, E tem um ponto aqui que é importantíssimo, são os papéis. Isso é muito comum em empresa familiar não ter bem definido esses papéis. Aquilo lá, todo mundo sai fazendo tudo e mesmo quando divide não fica bem dividido, não está formalizado. Então, fica uma dica aqui para você que tem, para qualquer empresa, mas como a gente sabe que a maioria é familiar, divida os papéis já no nível societário. Se você é sócio da sua esposa, falou, olha, você cuida disso, dessa área aqui, você vai cuidar do RH, você vai cuidar de vendas, vai cuidar de marketing, eu vou cuidar do produto e vou cuidar aqui de outro X aqui. Financeiro. Do financeiro. E simplesmente sigam isso à risca. E lembrando o seguinte, né? Quando você faz uma divisão de funções e responsabilidades no nível estratégico, tá? No nível estratégico, e aí acho que depois vale a gente também dar uma prévia nisso daqui também. A partir do momento que você assume a responsabilidade de um papel financeiro, de um papel com um produto, você tem autonomia para tomar decisões naquela área, mas no mesmo tempo você assume o dever de prestar contas para o seu sócio, para os seus sócios daquela área que você está gerindo. Então, tem um equilíbrio nisso. Você tem tanto autonomia, você tem o direito da autonomia de tomar decisões sem mais a interferência do sócio, que é a sua esposa, o seu filho, né, e tudo mais, mas você adquire o dever de prestar contas daquilo como uma empresa profissional. Sim, acho que todo Exatamente. papel, né, tem seus deveres e seus direitos. Eu acho que esse é um ponto muito importante, Alisson. Eu acho que por isso que sempre deu certo, assim. A gente está há 22 anos aqui, né, dividindo aqui os papéis. Os nossos papéis sempre foram muito claros. muito claro. Bem definido. E a né? gente muito definidos. Eu não interfiro no que cabe ao Paulo e ele não interfere no que cabe a mim. Então a gente sempre andou assim dessa maneira e sempre deu certo. É. Sempre. Mas Deixa
Desculpa, só completar, estando formalizado dessa maneira no contrato, como o Alisson falou, isso fica muito mais claro para as duas partes e cria uma responsabilidade que muitas vezes fica meio no ar, entendeu? Então isso é muito bom, Ou realmente. informal, né? Fica no nível formalizado, informal. exatamente. Formalizado, E, até e ajuda, juramentado, ali, né? E ajuda, Isso é porque também se importante. ela vier falar uma coisa, eu falo não, e aí eu vou falar alguma coisa, ela fala não, e a gente tem que respeitar, a gente assinou. E tem Isso um aí. detalhe, né? Porque eu sou advogada. Ninguém Agora vai ter que cumprir o contrato. ninguém quer problema, né? Exatamente. Não, mas a gente se dá muito bem, assim, levando. E qual a expectativa? Brincadeira. Malê, você ia fazer uma pergunta? Mas vamos lá, Malê, desculpa. A minha pergunta vai começar exatamente com isso que você falou, qual é a expectativa? Talvez seja outra pergunta, mas a minha transmimento de pergunta é: pensação. qual é para vocês a expectativa em relação a transformações objetivas que vocês querem alcançar a partir desta mentoria de gestão independente que vocês iniciam agora conosco? Boa. Qual que é o impacto que vocês esperam para Qual é o A gente já impacto, a conversou um pouco, mas expectativa, o impacto que vocês estão compartilhando. imaginando, Eu acho que possibilidades que vocês já... Por que eu pergunto isso? Porque vocês já vislumbraram o escopo desse programa, Sim. né? E já entendem de que forma a gente pode contribuir com o projeto de vocês aí. Então, Deixa eu a começar minha falando. curiosidade agora é entender assim, tá, mas aquilo que vocês já estão imaginando como melhorias possíveis e imediatas aí para o negócio de vocês. Deixa eu começar falando porque a mudança maior é minha. E eu sei disso, você sabe disso, você sabe disso. Então, assim, eu diria que assim, a primeira coisa é realmente profissionalizar e a gente poder chamar o nosso negócio de empresa. Isso é a coisa mais importante. Por quê? A gente está deixando as funções definidas, a gente vai definir, e já praticamente estamos definindo, os departamentos, coisa que a gente não fazia, as responsabilidades, a responsabilidade individual de nós dois dentro da empresa e principalmente as pessoas que estão no processo com a gente, quem vai entrar, quem vai sair, como vai entrar, como vai sair, definição de metas, enfim. A gente está pensando muito mais como empresa Mas hoje, empresarialmente falando, porque senão eu nunca vou conseguir sair desses processos de produção. Eu gosto do que eu faço, do operacional mesmo. E isso, claro que isso impede a gente de crescer. Entendeu? E tem um ponto muito legal nisso. Quando a gente fala de profissionalização da gestão, eu até fiz um curso agora, uma formação, né? Finalizei para conselheiro empresarial, eles recomendaram não falar isso para os empresários. Tá. Falar o quê? Profissionalizar a sua gestão. Por quê? Eu ainda defendi um ponto lá de que eu acho que vale uma explicação mais profunda sobre isso. Porque quando a gente fala, que nem você trouxe agora, a gente está profissionalizando, mas quem entra aqui no estúdio é uma empresa, está super profissionalizada, é top de linha, tudo, é funcionário, tem, né, baita estrutura, mas como que é a dinâmica de como funciona isso? Como que é a gestão? Como que é a parte processual? Como que é a parte da gestão do planejamento? Tem um planejamento estratégico formalizado, tem os processos determinados. Então, quando a gente fala de profissionalizar a gestão, empresária, não nos interprete mal. Nós temos certeza que você é excepcional naquilo que você faz, na entrega do produto ou do serviço, como é o caso do Cristal Studio. É alto nível isso aqui. Quando a gente fala de profissionalizar a gestão, a gente está falando de seguir uma cartilha que é relacionada a práticas administrativas, realmente, que já são validadas à luz da ciência. É uma ciência específica para fazer gestão de métricas, de indicadores, né? Que você vai definir certos processos, certos? Não todos os processos, e como que você vai concatenar, como que você vai juntar tudo isso, e aí, num nível estratégico, tático e operacional, que hoje está mais difundido, eu fico muito feliz disso, mas entre saber o conceito de estratégico, tático e operacional e conseguir trazer isso para a sua realidade do seu negócio, tem uma baita distância. E aí que a gente entra muito o trabalho do gestão independente e muito meu trabalho focado no estratégico, no planejamento com os empresários, que é de desenvolver esse mindset estratégico. E como que a gente coloca esses braços e como que a gente vai ser maestro desse negócio, dessa orquestra. Então, esse que é o grande desafio para que possa
o empresário sair da operação e realmente ter o controle do seu negócio. Às vezes a gente está muito embarcado ali no nosso dia a dia e, embora, você acabou de dizer, a gente sabe às vezes o que tem que ser feito para a gente poder sair um pouco da operação, mas a gente está, né, Preso na operação. Uma operação. A gente desentregar, né? E aí, quando vem alguém de fora e fala assim, olha, vai por esse caminho, acho que essa questão de mentoria é muito importante, consultoria, mentoria, é muito importante, porque você tem visões diferentes, né? Eu acho que as visões que vêm de fora são sempre muito legais para te dar outras perspectivas, porque às vezes é um pequeno ajuste que você tem que fazer para poder deslanchar um negocinho que você já está Tem mais um ponto. há tempo, né? Se for uma boa consultoria, uma boa mentoria, um bom mentor, tem método. Sim. Segue esse sim. passo, depois você segue esse, exato. depois você segue esse. Técnica. Isso. Tem técnica. É muito diferente Exatamente. da gente tentar desenvolver isso, entendeu? Aí é o Você tendo esse método, tendo a técnica, ajuda demais. Deixa eu fazer uma rápida fala aqui, que é o seguinte, ouvindo o Paulo aí falar, ouvindo aí a Renata falar, o Alisson falar, fica muito evidente, né, que o empresário, que ele não se acomodou na ideia de que o meu negócio é isso aqui. O meu negócio é isso aqui, entendeu? Não adianta, o meu negócio é esse aqui, eu acordo, eu venho aqui, eu trabalho, né, entendeu? Daqui a pouco tem gente, daqui a pouco eu demito, eu contrato de novo. Cara, minha vida é essa aqui. Quando o empresário ele está nesse conformismo, não tem espaço para o nosso trabalho. Não tem. Né? A única forma da gente ajudar realmente é quando o empresário, assim como o Paulo, né, nos revelou, diz assim, não, eu quero mais, eu não quero que fique só assim, certo? Eu já faço um bom trabalho, já entrego um bom serviço, beleza, mas eu sei que eu posso mais. Só que eu quero mais sem que eu tenha que me matar dentro da empresa. Aí faz sentido a gente profissionalizar a gestão e a gente aplicar a metodologia dos 3 pilares da gestão independente. Como o Alisson falou aí, né, trabalho no nível estratégico, que é o pilar precisão estratégica, o nível tático, que é a nossa modelagem gerencial, e o terceiro pilar, que vai no operacional, que a gente chama de sustentação funcional. Quando a gente segue toda essa cartilha, né, segue toda essa metodologia, de fato, a gente transforma esse sonho, que vira na cabeça de muitos quase como se fosse uma utopia. Nossa, é utópico até pensar que um dia eu vou poder ir para casa e não estar aqui com o olho em cima do operacional. Quando a gente realmente aplica, aí a gente consegue os resultados que são tão sonhados. Então, Paulo, é isso aí, cara. Tu tá no caminho certo, né? Tu te deu conta de que sim, pode ter melhora, pode ter ajuda, e que, obviamente, de fora nós não vamos fazer nada se o empresário não tem essa consciência e se ele não se compromete com o processo de mudança. Então, eu parabenizo vocês aí pela tomada de decisão. E daqui para frente é que vem realmente o nosso trabalho aí de transformação. E eu tô louco para ver aqui com vocês daqui a pouquinho, tá? A gente perceber os resultados objetivos, a alavancagem objetiva disso, tá? Porque os nossos cases, eles trazem resultados que são totalmente objetivos e mensuráveis em termos de faturamento, crescimento em vendas, duplicação de unidades. E aí aqui vem a minha pergunta. A minha pergunta seria o seguinte, de forma muito objetiva, tá? Vocês conseguiriam trazer para nós aqui qual é o sonho para Cristal Produções daqui a 1 ano ou 5? Eu não estou falando necessariamente de uma visão, mas de forma vaga, talvez. Não precisa ser de uma forma muito objetiva. Qual é o sonho de vocês? É aumentar a equipe, é duplicar faturamento, é criar filiais? Tem algum sonho envolvido aí ou não? Eu posso fazer uma experiência, então, aqui? Eu vou ali fora e a Renata vai responder. Aí eu volto para responder para ver se a gente tem um alinhamento. Vamos fazer isso? Vamos fazer. Vamos lá. É o videocast no ar. Videocast é ao vivo. Tá Quero bom. a nossa... Quero ouvir a porta Saia justa, fechando, hein? Saia justa. É muita ousadia, muito risco também, né? Você viu que Caramba. agora, hein? Agora não tem Ele jeito. Tacou na Vamos ver, agora a gente vai ver o fogueira. alinhamento Vai. estratégico. Qual que é a tua visão aí? Qual que é o teu sonho aí para daqui a 1 ano? Eu acho que tem muito sobre o que você disse, né, na sua fala aqui, que é a gente poder sair do operacional.
a gente está crescendo em faturamento, a gente está crescendo em empresa, mas a gente não tem que trabalhar mais horas por dia. Porque no geral é isso, né? A empresa vai crescendo A gente tem e que trabalhar mais horas. fica mais abduzido. É O o que eu empresário fica mais preso na operação, fica no caos. Como eu disse, o Paulo trabalha à noite, o Paulo trabalha de sábado, o Paulo trabalha de domingo, ele tá o tempo inteiro aqui. Coitadinho desse homem. Não tô falando. Mas a ideia é que se a gente quer crescer, mas sem ter que a gente ter que ficar o tempo inteiro aqui. Trabalhar sempre. cada vez mais, né? Porque, afinal de contas, o Paulo tá chegando nos seus 60 anos, eu tô chegando nos meus 50 E anos. afinal de contas, para que ganhar mais dinheiro se não dá tempo de você gastar? Exato. A gente quer ter a tranquilidade de poder viajar e não ter que ficar pensando, meu Deus, será que tá funcionando? Meu Deus, será que tá... A gente quer ter uma equipe qualificada, uma equipe que toque o negócio quando a gente não tá, pra gente também poder tirar férias, né? Eu saí de férias, mas o Paulo ficou aqui trabalhando. Ok. Então, a gente quer realmente ter, eu acho que ele vai também por essa linha, mas a gente quer sim crescer a empresa, crescer o faturamento, expandir, mas a gente queremos de ter vida. horas de qualidade de vida, né? A gente não quer ter que trabalhar a mais por Cadê o isso. Paulo agora para responder? Agora ele vai ter que retificar ou ratificar. É, Vamos ver o que ele cadê vai o fazer, Paulo né? aí, ó? Pode entrar. Eu vou sair ou vou ficar? Você vai ficar, lógico. Aí, ó. E aí, Paulo? Eu fui lá, tomei um cafezinho, voltei. Parece aqueles programas do Silvio Santos que um É, saía, legal, né? é, Ficava com o negócio lembra? no ouvido. E aí, você troca um navio? Por um centavo? É por aí. Não, mas é que tinha um programa de casais também que É separava, verdade, assim, né? verdade, Que, verdade. né, que cada um dizia a sua versão, né, da relação da história. Vamos ver se agora o Paulo ele vai A gente pode ratificar ou A retificar. gente, quando tiver sócios, mais de um sócio, a gente pode fazer um Pode usar isso. assim, É, um quadro legal. tipo assim, destruindo a sociedade. Caramba, arriscado isso aí. Passa, Não é não. Passa. Não, não é não, porque mesmo que a gente divija um do outro, a gente vai ter pontos para se ajustar. Isso numa Funciona. sociedade, sim, mas num casamento, sim. Não, funciona, não funciona, assim funciona. Eu acho o seguinte, a primeira coisa no meu caso, que trabalho muito em produção, é eu tentar realmente sair da operação. Por quê? A gente chega a ponto de, poxa, que a Renata falou, eu trabalho muito, eu tenho que estar sempre aqui. E a gente vai viajar muitas vezes preocupado com o que está rolando no estúdio, entendeu? A nossa ideia, poxa, poder viajar, cara, não pensar no estúdio. Eu poder ter pessoas aqui que toquem sem a gente estar preocupado com isso. Isso para mim é o essencial. Vai parecer que esse negócio foi combinado. Não né? foi. Não, sério mesmo, vai parecer. Olha. Outra coisa, é porque eu parecer. falo isso porque a gente gosta muito de viajar, viu, mano? A gente gosta muito de viajar. E viajar, olha que legal, e viajar nas ideias, é muito bom isso. Mas viajar, outra coisa que é importante, que eu me toquei, porque a gente já está com uma construção de uma outra unidade em parceria, mas eu falei para Renata esses dias, Renata, já pensou que legal se a gente tiver uma produtora, um estúdio de podcast em cada capital do Brasil e a gente poder estar cuidando disso lá ali como empresário. Só no Como estratégico. empresário, Só cara. fumando charuto e contando dinheiro. Já pensou? Não, e olha, a gente tem ouvido muito e a gente, nessa fase mesmo dessa nossa parceria, da nossa conversa e da assessoria de vocês para a gente tem muito visto coisas e pesquisado, e é incrível como as pessoas falam isso, que quando você tem pessoas ali, sejam sócios ou colaboradores, ou que são realmente, que têm o mesmo sonho que você, cara, é o segredo da coisa funcionar corretamente. Você tendo essa estrutura correta, que é o que vocês estão passando pra gente. Gente, tem uma Você ter cartilha pra pessoas, ser, né? eu falei para vocês, não é algo que tem que ser inventado. Exatamente, Ele só tem que ser já existe, personalizado né? para cada empresa. Esse é o ponto, tem que ser personalizado para cada Deixa eu empresa. contar uma, Alisson, porque antes que eu vou te interromper, antes que eu esqueça que eu vou falar aqui. Hoje mesmo, tá? Eu estava num outro podcast um pouco mais cedo aqui à tarde, que eu sou convidado lá como um host, né? E a gente estava recebendo o ex-prefeito de uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, e ele estava dizendo o seguinte: olha, é impressionante a incompetência da gestão pública, ele que diz, não fui eu,
E diz o seguinte, tem uma cidade aqui que eu entrei para dar uma ajuda e coisa e tal, cara, eu cheguei lá, a cidade estava um caos, e o que eu fiz? Cara, eu fiz as coisas mais simples do mundo, coisas assim tão óbvias, tão simples, mas só o fato de eu ter feito aquilo foi uma guinada absoluta na gestão do município, que as pessoas passavam, eu passava pela rua, as pessoas me paravam e me agradeciam, entendeu? E ele disse, Ricardo, eu fiz só o essencial, o básico, o básico. Eu disse para ele, pois é por isso que a gente trabalha no nosso trabalho, a gente ensina o que a gente chama de fundamentos da gestão. Porque muitas vezes basta que o cara simplesmente faça o fundamento. Se o fundamento for bem feito, depois tu faz a firula, depois tu faz o rococó. Mas o fundamento da gestão, a maior parte das empresas, inclusive empresas de médio e grande porte, que a gente já trabalhou e trabalha, não fazem. Então, só o fato da gente fazer aquilo que é o essencial, que é o fundamental, já muitas vezes já vai ser suficiente para fazer uma grande virada, tá, Paulo? Então, acho exatamente isso que você estava falando aí. Fazer bem feito o que tem que ser feito, que o Alisson estava dizendo. Seguir a cartilha direitinho, com certeza a gente vai ter grande resultado. Isso é garantia. E aí, teve sintonia? Vocês não falaram? Sintonia total. É verdade. Sintonia total, absoluta. Eu só ia falar, tem aquele meme do Drauzio Varela, né, que ele tá no computador. Sim. É verdade. E é verdade, né? É verdade. Porque sobre isso a gente conversa verdade. muito, né, Renato? Sobre isso a gente se alinha muito, porque é gozado, por incrível que como a gente tem os mesmos hobbies, assim, as coisas que a gente mais gosta na vida da gente é estar junto viajando, né? E é o que a gente mais gosta mesmo. Então, eu acho que é isso A visão, a né? perspectiva que a gente tem realmente. Com certeza a gente vai ajudar. Né? Não tenham dúvida disso. Eu também tenho realmente certeza disso. Certeza absoluta. A gente tem certeza. Como a Lê falou, é fazer o básico bem feito, né? O básico bem feito, não tem que fazer muita firula, não. O que a gente faz é realmente uma personalização, uma identificação, tanto é que a gente começa sempre com um diagnóstico bem feito, né? De entender a realidade, de fazer um diagnóstico de gestão, para a gente poder fazer as adaptações de como aplicar a metodologia em cada negócio. Isso sim é necessário, tem uma personalização nisso, né? Tem uma artesanalidade, e a gente também, como ajuda na implementação, obviamente que a gente também não pode ter tantos clientes assim, né? Foi um caminho também que a gente escolheu de estar mais próximo dos empresários, de estar mais dentro do negócio, para que possa ter essa efetividade de implementação. E vamos lá, vamos falar agora de um pouco ainda de futuro, né? Sim. O que vocês acham que vão ser os principais desafios aí para fazer uma escala de um negócio que envolve arte, que envolve também processo, que envolve uma equipe que tem que estar muito sintonizada? Onde que vocês acham que vão ser aí os grandes desafios? Eu sempre digo, acho que os maiores desafios sempre serão pessoas. Equipe, né? É sempre um grande desafio e hoje a gente está num momento muito líquido das pessoas, né? De não se importarem tanto. Acho que a gente tem que achar as pessoas certas, a gente tem que fazer uma boa gestão de pessoas, treinamento, trabalhar muito em cima da gestão de pessoas mesmo. Acho que esse é um grande conhecimento que todo empresário deveria ter, gestão de pessoas. Você falou de pessoas, eu quero deixar um recado muito importante aqui. Eu concordo com você, tá? Não acho que seja só isso, porque a gente tem empresas que têm pessoas incríveis, mas que não conseguem, pelo menos assim, tem resultados legais, mas que não conseguem, o empresário não consegue sair da operação. Tá? Também. Por quê? Muitas vezes falta de método, processo, Sim. mas tem um ponto essencial, que está ligado a pessoas. É totalmente o foco da pessoa. Eu vivo falando isso. Nós vivemos falando isso. A sua empresa é o seu reflexo. Claro. Né? Então, se o empresário realmente não mudar a sua cabeça, a sua visão, Sim, claro. e desejar essa mudança, ela nunca vai acontecer na equipe. Sem dúvida. Ela não desdobra para baixo, não adianta. Esses são os desafios internos, né? Internos que eu digo é o desafio, primeiro, da pessoa. Esse desafio interno é o mais importante. É o que eu falei, essa mudança
dessa cabeça. Muitas vezes o mais difícil. O mais para difícil. algumas pessoas. É, o mais difícil. Temos o desafio interno, como ela que é o segundo desafio interno, que seria equipe, eu acho que é um desafio muito complicado, mas a gente tem desafios externos, eu acho que de mercado, que para mim, nesse ramo que a gente tá? Eu tô falando no meu ramo especificamente, que é esse ramo de programas, tá? Eu não falo mais podcast, eu chamo de programas, porque a gente tem vários formatos. Isso pode ser de vários formatos, então eu falo em programas. Inovação. A inovação no mercado de audiovisual vai ser o grande diferencial de quem realmente vai ficar e de quem não vai ficar no mercado. Então, a inovação, para mim, é muito importante para esse desafio externo. Eu acho que é isso. Legal, muito bom. Eu quero voltar um pouquinho para minha praia aqui, já que deixaram a bola quicando, eu vou pegar. Olha aí. 2 pontos, né? A gente falou aqui de quase que uma receita de bolo, né? De dentro para fora. A gente falou aqui começa com a questão do mindset, a mentalidade do próprio empresário, que define tudo vai ser definido ali. Não tem como escapar disso aí. Verdade. Não tem como escapar. Começa ali, tá? Se o empresário ele não tem um comportamento virtuoso, ele vai penar, em algum momento ele vai penar. Porque ele não vai agregar ao seu entorno as pessoas certas, e se ele fizer isso, ele vai repelir as pessoas certas e vai ficar com as erradas, tá? Então, o primeiro desafio é interno, tá? Tem uma frase gaúcha aqui, que na verdade faz parte do hino gaúcho aqui, que diz assim: povo que não tem virtude acaba por ser escravo, que foi super mal compreendida essa frase, já virou até polêmica e coisa e tal, mas ela diz o seguinte, essencialmente, né? O ser humano que não é virtuoso, ele é viciado. Quando ele é viciado, ele é escravo do quê? Dos seus próprios vícios, né? E para o líder é a mesma coisa. O líder virtuoso, ele tende ao quê? Ele tende à excelência. E o líder que não tem virtude, ele se torna o quê? Escravo, primeiro, dos seus próprios erros e, consequentemente, escravo da própria empresa. Daí é que a gente vê, né? O empresário escravizado no seu próprio negócio. Ele precisa trabalhar de dentro para fora. Então, a primeira etapa, 100%, né, Alisson? É isso aí. É o líder trabalhar as suas virtudes, a sua mentalidade e tudo mais. No segundo momento, foi falado aí bastante pela Renata, é começar a agregar as pessoas certas e o principal, né? Não perdê-las, né? Porque não adianta nada a gente conseguir atrair as pessoas certas, mas depois, com os erros e os vícios, os enganos do dia a dia, a gente começar a jogar para fora justamente quem poderia construir um negócio de sucesso junto conosco. E o terceiro ponto, que o Paulo bem mencionou aí, aí a gente vai pensar em quem nos compra, em quem nos apoia, que são os nossos demais stakeholders aí desse processo. No mercado, né, que nos fornece ou que nos compra, né? Então, eu acho uma formulazinha boa para o empresário aí pensar, né, de dentro para fora, começar a pensar no seu autoconhecimento e saber como agregar e manter as pessoas certas e também a sua relação com o mercado. Faz sentido para vocês isso que eu estou dizendo ou não? Com certeza, Total. absoluta. Foi uma aula, muito obrigado. Muito E obrigado. foi de graça o melhor ainda. De grátis, E tá de graça disponível aí para Isso. todos os E a ideia desse podcast é ser uma aula, né? Várias aulas. Várias aulas. Esse podcast com outros empresários. Porque olha, isso aqui foi uma verdadeira aula. Chama aqui porque é legal, né? Dá pra gente aprender muita coisa e de graça, né? Bom, pessoal, o papo tá muito bom, tá maravilhoso, tá incrível. Com certeza vocês vão ter que voltar. Bom que vocês não precisam caminhar muito pra isso. Estamos pertinho. Tá? Bom que vocês não precisam caminhar. Então, vão ter que voltar para contar depois o resultado. Isso aí nós vamos cobrar, com certeza. Durante o processo, isso que é legal. Com certeza. Agora tem o seguinte também. Renata, eu sei que você tá muito inserida, eu só vou deixar a curiosidade aqui, tá? No contexto do marketing digital. Tá evoluída na história. Nós temos um outro sócio também, o Daniel, que está nessa jornada há bastante tempo, e a gente estava conversando, né, de tempos para cá. Eu vou querer saber mais dessa história. Sim. Tá? E eu quero formalizar um convite que a gente já te fez aqui, mas vou colocar aqui esse convite, que é o quê? Queríamos te convidar para ser co-hostess do O Dono Pode. Uau! Tá? Você divida aqui a bancada com a gente. Legal! Posso entrevistar.
e que a gente possa evoluir essa nossa parceria, que a gente possa realmente, né, contar aí com o seu conhecimento na área de marketing, que tá grande, tá profundo, muito bacana. Fiquei, nossa, muito feliz de poder sintonizar depois de alguns anos aí, né, que a gente não conversou tanto assim, de ver o quanto que você se aprofundou em alguns temas que são tão importantes hoje em dia para qualquer negócio, para qualquer empresário, para qualquer tipo de negócio, né? Então, a gente vai ter essa oportunidade de conversar um pouco mais. Para finalizar do jeito que a gente sempre finaliza aqui, e sempre vai finalizar no Dono Pode, eu queria perguntar, Renata, o que o dono pode? Olha, o que o dono pode não, o que o dono deve. Boa. O dono deve estar sempre olhando de cima tudo que está acontecendo. Porque às vezes um negocinho fora do lugar vai acarretar grandes problemas. Às vezes não é nem numa área, às vezes um pequeno problema numa outra área pode acarretar um efeito dominó. Então acho que você tem que estar no plano estratégico, vislumbrando tudo o que está acontecendo na sua empresa. Sensacional. Paulo, e o que o dono não pode? Então, eu acho que, principalmente, o dono não pode se sabotar. O dono não pode entender do seu negócio, entender o que ele tem que mudar e não mudar por vícios ou por realmente se sabotar. Isso é o mais importante. Por quê? Porque a mudança tem que ser dentro do dono. A mudança tem que ser dentro da pessoa que é responsável pelo seu negócio. Maravilha. Uau! Gente, bom, prazer imenso, verdadeiramente, ter vocês aqui, estar aqui também na casa de vocês, no Cristal Produções, tá? Sensacional, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela participação de vocês. Malê, valeu aí, um salve aí para os nossos amigos aí de Porto Alegre. Nós ficamos por aqui, deixamos um grande abraço para vocês e convidamos vocês aí para os nossos próximos episódios, tá bom? Nos vemos lá, valeu!